noite a todos e todas. Estamos aqui para a nossa 10ª aula do curso Desafios do Desenvolvimento Brasileiro Pós-Covid, uma parceria da Escola do Parlamento com o Núcleo de Estudos Estratégicos da Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade da UFABC. Meu nome é Tatiana Béranger, eu sou coordenadora adjunta do Núcleo, né? E tenho a honra aqui hoje, então, de apresentar para vocês o professor Ramati Jacino, que vai proferir, então, a aula, né, e o nosso debate aqui sobre relações raciais e de trabalho no Brasil. O professor Ramati é doutor em História Econômica pela USP, né? Autor de um livro, né, editado aí o ano passado, um livro cujo lançamento foi feito na Biblioteca Mário de Andrade, tive a oportunidade de ir lá. O livro chama Desigualdade Racial no Brasil, Causas e Consequências. Vou só ler para deixar o público com uma vontadezinha o nome do primeiro capítulo, que eu gosto muito. Que Morra o Homem Cordial, crítica ao livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Bom, o professor Ramatiz, então, ele tem uma pesquisa, né, bastante voltada para a questão das desigualdades raciais e para a transição da forma, né, do trabalho escravo por trabalho assalariado no Brasil, né, um dos temas aí mais candentes para quem se quer refletir sobre, digamos, as manutenções, as reminiscências, né, das desigualdades sociais, da forma como a formação social brasileira perpetua, né, a questão racial. O professor Ramatiz, ele tem também na sua trajetória, que eu acho que é isso que traz aí uma questão mais interessante ainda para a nossa aula, o fato de não ser um acadêmico estrito sensu, né, mas ele teve toda uma vivência também no sindicalismo brasileiro, né, foi um dos fundadores da CUT, diretor estadual, também da CUT, da PUESP, então acho que ele tem também aquilo que a gente fala da prática e da vivência, que possibilita a maturidade quando vai se escrever, quando vai trazer toda essa reflexão. Então, temos a honra de contar com a sua palestra hoje, com as suas reflexões, e agradecemos enormemente toda a contribuição, né, e todo o engajamento junto ao núcleo e à própria Universidade Federal do ABC. Passo para você. Bom, boa noite a todas e todos. Eu agradeço a professora Tatiana, agradeço o NIDES, né, e a Escola do Parlamento, que estão promovendo esse ciclo, né, de palestras extremamente importantes, com o tema Desafios do Desenvolvimento Brasileiro pós-Covid. O tema que eu vou tentar contribuir aqui tem como título as relações raciais e o trabalho no Brasil. Então, a partir dessa perspectiva das relações raciais e dentro dessa realidade trágica que nós estamos vivendo, que é a pandemia da Covid. Para início, eu gostaria de afirmar que, no Brasil, a totalidade da classe dominante é branca, a grande maioria da classe média negra é branca, a grande maioria é branca, e a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, aqueles que produzem a riqueza, são negros. Portanto, a questão racial e a questão de classes estão necessariamente imbricadas no nosso país. E nós somos um país onde 55% da população é negra. Portanto, discutir estratégias de desenvolvimento na perspectiva dos trabalhadores, necessariamente devemos discutir a questão racial, em especial porque o mercado de trabalho é racista. Durante um tempo, houve um debate ou uma forma de priorizar o debate sobre a questão racial, como se o debate da questão racial no Brasil fosse uma questão identitária. Hoje nós estamos avançando a partir de pesquisas e a partir
da própria elaboração do movimento negro, do movimento sindical, enfim, dos setores populares, de que a questão racial no Brasil ela não se reduz a uma questão identitária, ela tem a ver com uma discussão de classes, por conta dessa questão, desses exemplos que eu dei aqui, e que, portanto, ao discutir o mercado de trabalho, ao discutir a questão de classes, ao discutir o desenvolvimento econômico no Brasil, necessariamente a questão racial deve estar presente e não pode mais ser tratada como uma questão acessória, como uma questão identitária, como uma questão de uma minoria, e sim ela deve ser tratada a partir da compreensão que o racismo estrutura a nossa sociedade. Hoje nós temos avançado na discussão do que é o racismo estrutural. O racismo estrutura a nossa sociedade e a discriminação racial ela estrutura a nossa sociedade. Essa exposição que eu vou tentar contribuir aqui, ela se divide em 3 partes. Uma abordagem um pouco histórica de como se construiu esse mercado de trabalho com essas características que nós temos, um breve diagnóstico da situação atual, da contemporaneidade do mercado de trabalho e também alguns desafios que nós poderíamos estar apresentando aqui para o pós-Covid, né? Que este é o pano de fundo da nossa discussão aqui, o que fazermos no pós-Covid e aqui o que fazermos, eu procuro apresentar o que fazermos a partir do olhar dos trabalhadores e a partir de uma perspectiva que esses trabalhadores, que a grande maioria desses trabalhadores tem uma determinada cor, um determinado gênero também, e que isso determina o que é possível fazer, quais são as estratégias e quais são as nossas prioridades, quais são as nossas demandas. Então, é nesse sentido que, no aspecto histórico, eu queria iniciar falando que a formação do mercado de trabalho no Brasil, na transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, é uma das principais razões das desigualdades raciais no mercado de trabalho que nós temos hoje. Os 350 anos de escravidão, onde toda a riqueza foi produzida através do trabalho escravo no Brasil, ele determinou, com certeza, um tipo de sociedade que é essa sociedade excludente, estamental, essa sociedade que nós conhecemos e que se construiu. Contudo, a maneira como se deu a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, na minha compreensão, ele foi determinante para estabelecer o tipo de sociedade, o tipo de divisão econômica, o tipo de divisão social e o tipo de divisão política no nosso país, e que essa transição, então, a maneira como se deu essa transição, ela foi pavimentando a sociedade excludente, a sociedade que nós vivemos até hoje, que um verdadeiro apartheid que nós vivemos até hoje, como os diversos dados têm apresentado. O senso comum afirma, desde muito tempo, que o racismo no Brasil é algo episódico, que o racismo no Brasil ele não é sistêmico, que o racismo no Brasil não é uma ação do Estado brasileiro, e nós afirmamos o contrário, que o racismo é sistêmico e ele é resultado de uma ação do Estado brasileiro. Esse senso comum normalmente também defende, e alguns historiadores, analistas mais conservadores defendem que no Brasil não existiu uma legislação racista e que, diferentemente da África do Sul com a apartheid ou com aquela legislação que ficou conhecida como as leis de Jim Crow no sul dos Estados Unidos, e que, diferentemente, o Brasil não teria uma legislação racista. Contudo, eu gostaria de afirmar aqui que a legislação que foi se construindo nesse processo de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, aqui no Brasil, e que foi pavimentando essa transição, foi uma legislação racista, sim.
foi uma legislação que foi excludente, que foi excluindo parte da população brasileira, a população negra, do mercado de trabalho, portanto, da sociedade. Ao longo do século XIX, principalmente a partir da segunda metade, as classes dominantes, aquelas oligarquias escravistas, já começaram a perceber que a escravidão estava se exaurindo. Estava se exaurindo por três razões principais: a luta dos escravizados, a pressão do Império Britânico, que para quem a escravidão já não era mais interessante, porque não atendia aos seus interesses econômicos, e a própria lógica do capitalismo, que compra a força de trabalho e não compra o indivíduo. No caso da escravidão, ao se comprar o indivíduo, se esse indivíduo for pouco produtivo, se ele adoecer, se ele morrer, se ele se evadir, o prejuízo é para o seu proprietário. A vantagem que tinha do capitalismo, o capitalismo compra a força de trabalho, e em qualquer uma dessas hipóteses, basta substituir aquele indivíduo por outro. Então, essas três razões combinadas levaram ao final da escravidão. E as classes dominantes, as oligarquias escravistas, já começavam a perceber que essa escravidão estava se exaurindo e que era necessário um outro modelo econômico, um outro modo de produção, e que era inexorável a chegada desse outro modo, e que, portanto, era do seu interesse pilotar essa transição para esse outro modo de produção. Então, esses setores dirigentes que tinham o poder econômico e que tinham o poder político, em que pese existiam disputas entre setores, entre frações dessas oligarquias do poder político, tanto é que a instauração da República é resultado dessa disputa, mas eles vão preparando, vão transitando para o trabalho assalariado. E ao transitar para o trabalho assalariado, contudo, eles pavimentam esse caminho a partir das suas concepções ideológicas. E as suas concepções ideológicas são racistas. Então, eles vão pavimentando esse caminho com a compreensão de que o Brasil, para se tornar um país avançado, um país moderno, um país que pudesse se ombrear com os países europeus, necessariamente esse país precisaria ser branqueado, uma vez que eles tinham a compreensão que indígenas e negros faziam parte das raças inferiores. E assim, aqueles que elaboram esse pensamento nas academias, que é resultado do darwinismo social, que coloca em prática o processo eugenista, é o mesmo grupo social que tem o poder político para colocar em prática esse pensamento. É assim que essa transição vai sendo construída, vai sendo pavimentada através de uma legislação que vai preparando este outro modelo. E aqui eu quero dar alguns exemplos dessa legislação. Em 7 de novembro de 1831 é aprovada a primeira lei que proíbe o tráfico de escravizados do continente africano para cá. Essa lei determina que, a partir da sua promulgação, todo africano encontrado em solo brasileiro na condição de escravizado será considerado livre e que for encontrado, que chegar aqui a partir da promulgação dessa lei. Então, ela não acaba com a escravidão, mas ela proíbe o tráfico. Contudo, essa lei, ela afirma também que este africano ele terá que pagar com o trabalho as despesas, os custos para reenviá-lo ao continente africano. Então, veja, o indivíduo foi sequestrado no continente africano, trazido para cá em condições péssimas, inclusive vários autores afirmam que na travessia praticamente a metade dos escravizados morriam e eram jogados ao mar, e quando ele chega aqui, consegue sobreviver, chega aqui, ele é declarado livre, contudo ele terá que pagar por trabalho os custos para reenviá-lo ao continente africano. Essa lei, esses artigos dessa lei explicitam também que existia uma preocupação
com o controle demográfico e não só com acabar com a escravidão, porque era a intenção que não tivesse essa quantidade de negros aqui no Brasil. Então, aquela figura, aquele indivíduo, que ele é livre de direito, mas não é livre de fato, ele vai ficar o resto da vida trabalhando para pagar aquela dívida que ele teria. Essa figura ficou conhecida como africano livre, ou o chamado meia-cara, que era aquele que era livre de direito, mas não era livre de fato. Essa lei foi bastante burlada, foi bastante desrespeitada, a fiscalização não foi eficiente, e essa lei não punia o principal responsável pelo tráfico, que era o grande proprietário rural, o dono da plantation, não era punido e, portanto, ela foi muito descumprida, desrespeitada essa lei. É assim que, em 4 de setembro de 1850, sob a pressão do Império Britânico, inclusive de uma legislação que a Inglaterra, a partir do seu poderio militar, bélico, resolve promulgar uma legislação que ficou conhecida como Bill Aberdeen, sobre a pressão da Inglaterra dessa legislação, que permitia que os ingleses apreendessem os navios tumbeiros, é promulgada uma outra legislação, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que passa a ter punições mais severas para o tráfico de escravizados, pune o grande fazendeiro que é o beneficiado pelo tráfico e consegue ter uma fiscalização maior. Contudo, é mantida aquela figura do dito africano livre do meia-cara, aquele que precisa trabalhar para ser reenviado ao continente africano, que na verdade era uma forma simplesmente de manter aquela pessoa na condição de escravizado. Nessa legislação estabeleceu um limite de 14 anos, mas certamente a burocracia e a forma como se administrava não garantia nenhuma forma de retorno a esses africanos escravizados. Mas essa legislação, portanto, ela vai caminhando no sentido de diminuir o tráfico, mas cria essa figura. É importante chamar a atenção que apenas 14 dias depois da promulgação dessa lei, em 18 de setembro de 1850, é promulgada uma lei que não diz respeito à escravidão diretamente, mas também diz respeito aos negros também, que é a Lei de Terras. A Lei de Terras é aquela lei que cria e dá todas as condições para a materialização do latifúndio no Brasil. Até a promulgação da Lei de Terras, existiam duas formas de ter terra no Brasil. Através da sesmaria, que era um enorme pedaço de terra, uma enorme porção de terra, cedidas, terra essas usurpadas dos indígenas, que era cedida pelo imperador ou seu preposto aos chamados homens bons. Então, esses homens recebiam esse enorme pedaço de terra e, utilizando o trabalho dos escravizados, amealhavam fortuna. A outra forma de ter terras no Brasil era através daquilo que chamavam a posse mansa e pacífica, ou seja, uma família pobre poderia ocupar um pedaço de terra, até porque tinha uma abundância muito grande, e ocupavam as chamadas terras devolutas, e ali, praticando a cultura de subsistência através da agricultura familiar, poderiam continuar sobrevivendo e vendendo o excedente no mercado e sobreviver daquela forma pela posse, tendo a posse da terra. Por que mansa e pacífica? Se não houvesse nenhum litígio com um grande proprietário de terra pela posse daquele pequeno pedaço de terra. Muito bem, com a lei de terras, a única forma de ter terra no Brasil é através da compra. Então, é necessário se comprar terra, e isso, com certeza, quem pode comprar terra é o grande proprietário, aquele que recebeu a sesmaria de graça do imperador ou de um seu preposto, e pôde
utilizando o trabalho escravo, amealhar grande fortuna. E o pequeno proprietário, efetivamente, não poderia comprar a terra. Além disso, quem era este pequeno proprietário? Eram brancos muito pobres, indígenas aculturados, desculpa, e negros que, por alguma razão, tinham conseguido se libertar da escravidão, ou com compra de cartas de alforria, ou porque eram aqueles que não eram suficientemente produtivos, porque já eram idosos ou tinham algum tipo de doenças, e eram libertados pelos senhores. Então, essa lei de terra, ela concentra a terra no Brasil, impede que o branco pobre, que o indígena aculturado, e particularmente que os negros tenham terra nesse país. Então, a possibilidade do ex-escravizado se tornar um pequeno produtor rural e sobreviver dentro do mercado de trabalho, ela é impedida a partir da lei de terra. Evidentemente, não foram só os negros, os brancos pobres e os indígenas aculturados também tiveram esse problema. Além disso, o objetivo dessa lei de terra, são muitos objetivos, era justamente expulsar esse trabalhador do campo de maneira que ele fosse empurrado para os setores urbanos e pudesse servir de mão de obra da indústria que estava se iniciando. Então, a lei de terras ela tem essa função. Existiu também uma outra lei, que é a lei de 28 de 9 de 1871, que é a Lei Rio Branco, que ficou conhecida como Lei do Sexagenário. Essa lei ela estabelecia que, aliás, sexagenário não, me desculpem, ficou conhecido como a Lei do Ventre Livre. Essa lei estabelecia que toda criança, filho de mulher escravizada, seria considerado livre a partir da promulgação dessa lei. Contudo, ela dizia que essa criança, até 9 anos de idade, ficaria aos cuidados do senhor da sua mãe, e quando chegasse aos 9 anos de idade, seria entregue ao Estado. O senhor da sua mãe poderia entregar essa criança aos cuidados do Estado e receber uma indenização de R$ 600.000, ou ficar com essa criança até 21 anos de idade, de maneira que ele pagasse com o trabalho o prejuízo que o senhor teve por libertá-la. Ou seja, cria duas opções para essa criança: continuar como escravizado, de fato, embora não de direito até 21 anos de idade, ou ser entregue aos cuidados do Estado, e nós sabemos como cuidavam, e como cuida ainda hoje, o Estado de crianças pobres, abandonadas e filhas de negros. Então, na verdade, cria a figura do menor abandonado, além de ser responsável pela desagregação da família negra. Em 1886, 28 de 9 de 1886, promulgada outra lei, a Lei Saraiva-Cotegipe, que ficou conhecida como Lei do Sexagenário, porque ela libertava, entre aspas, o escravizado com mais de 60 anos. Segundo vários autores e autoras, e eu cito aqui Emília Viotti da Costa, a vida útil de um escravizado, de uma escravizada, trabalhando no eito, na cana, no café, na mineração, era 15 anos. Aos 30 anos de idade, um escravizado, uma escravizada que havia começado a trabalhar com 15 anos, já estava inutilizado para o trabalho mais intenso. E muitas vezes tinha que ser deslocado daquele trabalho da grande produção para trabalhos artesanais mais leves. Então, um escravizado, uma escravizada com 60 anos de idade já tinha se exaurido todas as suas forças de trabalho, e, na verdade, essa foi uma forma de livrar os senhores da responsabilidade de abrigar e de alimentar aquele escravizado, aquela escravizada idoso, que já tinha se exaurido todas as suas forças. E cria uma figura, joga esses idosos na mendicância. E essa lei era tão benéfica para os escravizadores, que aí temos vários pesquisadores que apontam isso,
muitos falsificavam a data de nascimento dos seus cativos de maneira a libertá-los o quanto antes. Então, o indivíduo tinha 40 anos e colocava que tinha 60 para libertar-os, na verdade, para se livrar daquele que significava um peso morto para a grande fazenda, porque ele já não produzia. Tive depois o decreto imperial de 13 de maio de 1888, o decreto 3.353, que não vale a pena aprofundarmos, que é a famosa Lei Áurea, que nós sabemos que não teve impacto algum, não teve relevância alguma no final da escravidão, até porque, quando assinada a Lei Áurea, apenas 5% da população negra continuava escravizada. A grande maioria já tinha se libertado, ou por fugas, ou por compras de cartas de alforria, ou por legislação parcial, ou até por iniciativa de grandes fazendeiros que já haviam percebido que aquele modelo já não era mais vantajoso do ponto de vista econômico e estavam optando pelo trabalho assalariado, o acordo com meeiros, principalmente os imigrantes, pelas colônias de imigrantes, enfim, já não tinha essa quantidade de escravizados. Agora, além dessa legislação que implicitamente marginalizou a população negra, impedindo o acesso à terra como opção de trabalho no pós-escravidão, desagregando a família, criando a figura do menor abandonado, jogando o idoso na mendicância, que são legislações que implicitamente marginalizavam essa população, existiu aquela legislação que explicitamente marginalizou essa população. É assim que nós temos, por exemplo, o Código de Postura da Cidade de São Paulo, de 6 de 10 de 1886, que relacionava uma série de profissões, uma série de ocupações que eram proibidas aos escravizados. Os escravizados foram proibidos de trabalhar naquelas ocupações, principalmente aquelas com melhor remuneradas, menos insalubres, mais valorizadas socialmente, que se tornou uma reserva de mercado, se tornou uma cota para os imigrantes. E um decreto de número 10.331, de 17 de fevereiro de 1854, e uma resolução imperial de número 382, de 1 de julho de 1854, proibiam que escravizados frequentassem a escola pública. Além disso, foram criados uma série de vantagens para os imigrantes, de maneiras que eles pudessem ocupar o mercado de trabalho que naturalmente deveria ser ocupado por aqueles escravizados, ex-escravizados, que poderiam, a partir do seu trabalho, se desenvolver. Então, e essas vantagens dos imigrantes era a passagem custeada de navio até aqui, direito de ficar na hospedaria dos imigrantes em Santos, passagem de trem para São Paulo, direito de ficar na hospedaria dos imigrantes em São Paulo, tanto em Santos quanto em São Paulo, recebiam alimentação, recebiam roupas, recebiam assistência médica. Depois recebeu a passagem de trem para a região cafeeira, e lá na região cafeeira já estava garantido o emprego, estava garantido a moradia, e poderiam comprar aquela terra, inclusive, de forma subsidiada. Portanto, existiu, por parte do Estado brasileiro, a criação de um monte de impeditivos, de diversos impeditivos, para que os ex-escravizados se integrassem à sociedade, e uma série de vantagens para que os imigrantes se integrassem àquela sociedade. E estabelecendo, portanto, uma situação de marginalização de um grupo social e de vantagem a outro grupo social. Portanto, na minha compreensão, a não inserção dos negros no mercado de trabalho nesse período de transição não é resultado da omissão apenas das classes dominantes. É resultado de uma ação deliberada de exclusão e de marginalização dessa população.
Então, o mercado de trabalho que nós percebemos hoje profundamente desigual, o mercado de trabalho que hierarquiza o trabalho segundo a cor da pele e também segundo o gênero, o mercado de trabalho ele se constrói a partir dessas ações das elites. Essa população, contudo, essa população negra criou uma série de alternativas de tentativa de se inserir no mercado de trabalho e resistiram das mais diversas formas para se inserir nesse mercado de trabalho, ocupando os espaços que não lhes era proibido, ocupando, às vezes de forma clandestina, ou forçando algumas situações dos espaços que eram proibidos, aqueles que eram impedidos, mas mantiveram disputando aqueles espaços, tentando formas alternativas de sobrevivência através do comércio, do pequeno comércio, da prestação de pequenos serviços. E aqui eu quero destacar, fazer um parêntese de um grupo social que é digno de nota, inclusive de estudos mais aprofundados, que eram das mulheres negras. Porque como as famílias negras foram destruídas, foram desagregadas, os homens negros não conseguiam empregos, então muitas vezes tinham Oi, pessoal. O professor Ramatiz teve um problema de fornecimento de energia elétrica na casa dele, mas já está retornando, tá? Aguardem só mais um minutinho que ele vai se conectar novamente. São os problemas de infraestrutura que tem acontecido aí durante a pandemia, conto com a generosidade de vocês. Rapidamente ele deve se conectar. Pessoal, se alguém quiser ir beber água, fazer alguma coisinha, a gente espera mais 3 ou 5 minutos para voltarmos, tá bom? Lembrar que a gente tem ainda mais 2 encontros, né, do curso, para finalizarmos. No dia 3, nós temos a aula dos povos indígenas e desenvolvimento brasileiro, com o professor Luiz Roberto de Paula, da UFABC, e no dia 10 a gente vai ter a finalização do curso, com a aula intitulada Um projeto de desenvolvimento popular para o Brasil é possível? Né?
E nesse dia nós contaremos de novo com a professora Fernanda Cardoso, que vocês já viram, e com a pesquisadora Camila, que vai trazer bastante desse debate que está candente, digamos assim, se pensar, né, a alternativa de desenvolvimento, uma alternativa de projeto de fato para o país, né, quando a gente está vivendo processos assim de crises, não consegue imaginar, mas são nos momentos de crise em que há saídas e que repensar e colocar os projetos é que vem à mente. Então, a gente optou, de fato, por fazer um curso que a gente pudesse, no final, trazer isso que está em debate, né? Não é algo concluído, é algo que vai ter que ser construído coletivamente, numa ideia bastante que eu chamaria de refundar o Brasil, né? E o que é que significaria isso? Espero que todos consigam acompanhar aí os próximos encontros para a gente terminar esse curso. Gente, a professora Ramatiz, ele está realmente se conectando novamente. Pedi para vocês aguardarem. Quem quiser aproveitar para colocar perguntas no chat, né, a gente pode depois, já na abertura, ler para ele e aproveitar esse momento para um momento também de debate, de trocas, né, que é um dos nossos interesses aqui no curso. Não ser exatamente uma aula fechada, em que o professor só vai trazer aqui as informações, mas temas que podemos compartilhar e debater. Muito bem, professor Ramatiz voltou. Muito obrigada. Agora pode continuar com a brilhante palestra que estava aí nos prestigiando. O tempo aqui, ó, que aqui começou a chover forte e a luz piscou, voltou. Vamos, espero que não dê mais problema. Vamos lá. Acho que agora não quer mais, não. Então, eu dizia que, dentre esses grupos, um grupo que me chama a atenção eram as mulheres, porque as mulheres se tornaram arrimo de famílias, mulheres negras, nessas famílias desagregadas, por conta da legislação, por conta da escravidão, e devido ao fato de que os homens negros não conseguiam trabalho, se recusava a dar trabalho aos homens negros, e eles tinham que ir para outros lugares para conseguir trabalho. E alguns dos trabalhos que os homens negros conseguiam, um trabalho mais regular, era assentando trilhos de trem nas ferrovias e também na marinha, o que fazia com que esses homens fossem para lugares distantes. E essas mulheres, então, se destacaram como aquelas que garantiram as famílias negras e garantiram a sua sobrevivência, principalmente no pequeno comércio de rua e também na prestação de serviço. E dentre elas a gente pode destacar as quitandeiras e as lavadeiras. As quitandeiras, não por acaso, existe Rua da Quitanda em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Porto Alegre, existem ruas da Quitanda, que é onde que acabou se tornando não chegou a ser uma homenagem, mas uma referência na geografia da cidade, onde estavam aquelas quitandeiras da Rua das Quitandas. Mas isso é um parêntese que eu falo para dizer da construção desse mercado de trabalho, onde essa população negra mantida na marginalidade. A partir daí, nós temos um diagnóstico, o diagnóstico de hoje, que não tem muitas novidades, o que a gente pode apresentar aqui, e que, mais uma vez, o papel dessas mulheres na condição de chefes de família e reconfiguração que existe hoje dos arranjos familiares.
Então, os lares brasileiros cada vez mais estão sendo chefiados por mulheres. Em 1995, 23% dos domicílios tinham mulheres como pessoas de referência. 20 anos depois, este número chegou a 40%. Cabe ressaltar que as famílias chefiadas por mulheres não são exclusivamente aquelas nas quais não há a presença masculina. Em 34% delas havia a presença de um cônjuge. Paralelamente ao aumento do número de famílias chefiadas por mulheres, houve uma gradativa reconfiguração dos tipos de arranjos familiares. Se em 1995 o tipo mais tradicional, formado por um casal com filhos, respondia por cerca de 58% das famílias, em 2015 esse percentual caiu para 42%, tendo aumentado de maneira significativa o número de domicílios com somente uma pessoa e também percentual de casais sem filhos. Por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto, nesse diagnóstico do que nós vivemos hoje? Que é comum na nossa sociedade, no movimento sindical que discute a situação dos trabalhadores, enxergarem os trabalhadores como se fosse a massa de trabalhadores composta majoritariamente por homens brancos, de meia idade, heterossexuais. E o que eu quero apresentar aqui com esses dados, que a realidade da massa de trabalhadores hoje é muito diversa e muito mais plural e bastante diferenciada. Portanto, se vamos pensar, e que é algo que nós estamos discutindo aqui, dos desafios pós-Covid, nós temos que levar em conta qual é o caráter dessa massa de trabalhadores, quem é essa massa de trabalhadores, de maneira a poder dialogar com essa massa que tem outras realidades, que tem outros valores, que tem outras formas de se organizar, tem outro imaginário diferenciado daquela massa de trabalhadores que vista e entendida por aqueles analistas mais ortodoxos que entendiam daquela forma que eu me referi. Então, é nesse sentido que, apesar de proporcionalmente o rendimento das mulheres negras ter sido o que mais se valorizou, assim, esse é um outro aspecto que eu queria colocar desse diferencial da questão salarial das mulheres negras. Então, apesar de proporcionalmente o rendimento das mulheres negras ter sido o que mais se valorizou entre 1995 e 2015, 80%, e o dos homens brancos ter sido o que menos cresceu, 11%, a escala de remuneração manteve-se inalterada em toda a série histórica. Homens brancos têm os melhores rendimentos, seguido de mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. A diferença da taxa de desocupação entre sexos também merece registro. Em 2015, a feminina era de 11,6%, enquanto a dos homens atingiu 7,8%. No caso das mulheres negras, ela chegou a 13,3% e 8,5% para os homens negros. Então, além de apresentar aqui como diagnóstico a mudança do perfil, da cara, da característica da classe trabalhadora brasileira, também é importante levar em conta, já dissemos isso no início, o recorte racial dessa classe trabalhadora, que hierarquiza, submetida a um mercado de trabalho, que hierarquiza as pessoas segundo a cor da pele e que hierarquiza segundo o gênero, como está colocado aqui. E, além de hierarquizar, dessa hierarquia segundo a cor da pele e segundo o gênero, há que se considerar que esses trabalhadores, que essa classe trabalhadora, ela está cada vez mais feminina, está cada vez mais negra e cada vez mais jovem. E que em especial, os jovens, estão cada vez vivendo numa situação de relações de trabalhos mais precárias, informais, com ausência de direitos, resultado, inclusive, da reforma trabalhista recente e de outros ataques que os trabalhadores sofreram, né, nos últimos anos, principalmente
a partir do golpe de 2016. É assim que esta nova realidade da classe trabalhadora, que se reconfigura por conta dos novos arranjos familiares, por conta da realidade, da sua femininização, do seu enegrecimento, também essa classe trabalhadora, em especial a partir do golpe de 2016, vai caminhando a passos largos de volta à miséria. Então, é assim que, segundo os dados aqui publicados pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, em 2005, a extrema pobreza no Brasil era 10,7% e a pobreza 36,4%. Em 2012, a extrema pobreza diminuiu para 5,4% e a pobreza diminuiu para 18,6%. Portanto, a metade nos dois casos. Pulando agora para 2017, a extrema pobreza aumentou para 5,5% e a pobreza aumentou para 19,9%. Portanto, este movimento que houve de 2005 a 2012, de diminuição drástica da extrema pobreza e da pobreza, agora, paulatinamente, começa a crescer e a extrema pobreza e a pobreza no nosso país começam a ter um significado muito grande. Muito bem. Quais seriam os desafios, então, que essa terceira parte da minha fala que eu quero aqui conversar com vocês, quais seriam os desafios para o pós-Covid, né? As estratégias de lutas, o que precisaríamos, esses trabalhadores que nós estamos pensando a partir da perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras, para o pós-Covid. Na minha compreensão, seria a necessidade urgente da aproximação dos novos protagonistas e dos velhos excluídos. Então, aqueles trabalhadores, aquela massa de trabalhadores historicamente inseridos no mercado de trabalho, principalmente na indústria mais avançada, melhor remunerados, eles necessitam, não só por solidariedade de classe, mas mais ainda por sobrevivência, estreitar os laços com esses novos trabalhadores e que, portanto, o movimento sindical necessitaria estender as suas demandas para esses outros trabalhadores que estão na informalidade, que estão no mercado intermitente, no trabalho intermitente, essa massa enorme da juventude, em especial a juventude masculina, que está fazendo entregas, principalmente aqui na pandemia, e que não tem essa proteção sindical e que não é vista, inclusive, por esse sindicato, que ainda está com um olhar bastante conservador. Eu queria utilizar uma análise de um autor aqui, nascido numa pequena ilha de Santa Lúcia, e que depois fez a sua carreira acadêmica na Inglaterra, que é o Arthur Lewis. O Arthur Lewis, que é o único negro a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, ele analisa que existiriam nos países que ele chama de subdesenvolvidos, e que eu particularmente preferia dizer os países da franja do capitalismo, um modelo de desenvolvimento aliado à oferta ilimitada de mão de obra não qualificada, somada a uma dualidade estrutural. O que seria essa dualidade estrutural? Um setor de alta produtividade voltada para a exportação e um outro setor de baixa produtividade que abastece o mercado interno. Trazendo essa análise para a realidade do Brasil, qual é o setor de alta produtividade voltado para exportação, e aqui no caso não só para exportação,
mas um setor de alta produtividade, que utiliza a tecnologia de ponta. Que setor seria esse? Se nós pensarmos a realidade de São Paulo, da grande São Paulo, inclusive nos espaços onde está a Universidade Federal do ABC, seriam aqueles setores, com um dos exemplos, os metalúrgicos da região do Grande ABC, que são aqueles trabalhadores das montadoras, aqueles trabalhadores que trabalham com alta tecnologia, que tem robótica, enfim, altamente especializados. Qual é o perfil desses trabalhadores que têm um salário, inclusive, acima da média dos outros trabalhadores? São aquele mesmo perfil de trabalhadores, homens brancos, de meia idade, e que tem esse padrão, são trabalhadores, são operários, mas têm esse padrão. E qual seria o perfil deste outro setor de baixa produtividade que abastece principalmente o mercado interno? Seriam a grande maioria de negros, de mulheres e de jovens. E que, portanto, esses setores eles acabam, de certa forma, não se conversando. Esse fosso entre esses dois setores, ele se acentuou com a Covid e a precarização devido à reforma trabalhista. Então, esse fosso ele vai se ampliando desses trabalhadores, esse fosso vai sendo ampliado. E qual é a análise que a gente poderia fazer a partir daquela elaboração de Arthur Lewis e que diz respeito à realidade que nós enfrentamos aqui e que o que poderia ser apresentado como expectativa de superação dessa desigualdade no pós-Covid. Essas ilhas de modernidade em meio de um mar de atraso, na verdade, são uma minoria e absorvem uma mão de obra reduzida. Então, no Brasil, marcado pelo racismo estrutural e pela discriminação de gênero, os empregos dos setores mais modernos de alta produtividade tornam-se privilégio de homens brancos em detrimento de mulheres e negros. Então, esse setor, ele, na sua condição diferenciada, ele, de certa forma, acaba fazendo parte de uma certa elite essa que pode, de alguma forma, intervir na economia e ter um protagonismo um pouco maior do que os outros. Bom, gente, acho que o professor Ramatiz deve ter caído de novo na energia. Vamos aguardar um pouquinho, eu vou tentar entrar em contato pessoal aqui com ele. Pessoal, quem quiser ir colocando as perguntas já também, acho que no retorno dele, em pouco tempo a gente abre para fazer os debates. O tempo hoje não está ajudando muito, não está voltando, voltou. Obrigada, Matias. Estamos aqui com alguns problemas. Eu já estava concluindo. O que eu queria argumentar com isso? E nós todos estudamos economia, sabemos que existe, que faz parte da lógica do mercado de trabalho capitalista,
a figura do exército de reserva de mão de obra, ou seja, uma quantidade enorme de trabalhadores que ficam à margem porque não conseguem um emprego, e esse exército de reserva de mão de obra, ele tem como uma das suas funções tensionar os trabalhadores, aqueles que estão empregados, porque podem a qualquer momento ser substituídos por um desempregado. Então, essa figura do exército de reserva de mão de obra é da lógica do capitalismo, é da lógica desse mercado de trabalho que nós conhecemos. Qual que é a função que acaba também tendo esse grupo de setores, esse setor de trabalhadores mais desqualificados que ocupam aquela segunda parte do mercado de trabalho que Arthur Lewis se refere, que eles também têm a função, eles também acabam tensionando aqueles outros trabalhadores, porque esses trabalhadores com baixa qualificação podem ser treinados, podem ser preparados para substituir aqueles trabalhadores com melhor qualificação. O que eu quero dizer com isso? Que se nós vivemos essa dualidade entre um grupo de trabalhadores com alta qualificação profissional, composto majoritariamente de brancos, e um grupo de trabalhadores com baixa qualificação e com relações de trabalho precárias, composta basicamente de negros, esse grupo de trabalhadores composto basicamente de negros, eles podem, a qualquer momento, ser usados pelo capital para substituir aqueles com maior qualificação, inclusive a partir do momento que o capital rapidamente pode qualificá-lo. Ou seja, a solidariedade de classes, daquela classe operária tradicional, conhecida, com este outro setor que está na marginalidade, que está na precariedade, essa solidariedade ela é importante não só do ponto de vista ético, não só do ponto de vista da importância da solidariedade de classes. Ela é importante para a sobrevivência deste setor que pode estar sendo constantemente ameaçado pelo outro setor. Portanto, esse desnivelamento que existe na nossa sociedade, ele prejudica, primeiramente, aqueles que estão na informalidade, no trabalho precário, mas a médio prazo eles podem vir a prejudicar os outros trabalhadores. Então, por isso, a minha compreensão é que a solidariedade de classes e a união dos trabalhadores mais qualificados com aqueles setores de baixa produtividade é fundamental e defensável do ponto de vista ético. Além disso, seria uma ótima estratégia de maneira a pressionar para que a produtividade, qualificação e remuneração se eleve de maneira a deixar de representar uma ameaça a ser utilizada pelo setor patronal no sentido de substituir os trabalhadores dos setores mais avançados e produtivos, como os metalúrgicos, por exemplo, e aí nós podemos pegar outras categorias também bastante avançadas. Então, como desafios do pós-Covid, como estratégia, a minha compreensão, pelo menos, é que uma ação por parte dos trabalhadores, através do movimento sindical, para além da solidariedade de classe, ética, defensável do ponto de vista ético e do ponto de vista político, existe um interesse objetivo de que se lute por uma elevação de todos os trabalhadores a condições minimamente parecidas, de maneira que não exista essa possibilidade de substituição do melhor remunerado pelo pior remunerado. E, portanto, essa solidariedade de classe seria bastante importante. Então, me parece que no pós-Covid, no novo normal, como se fala, é necessário se estreitar essas relações e que o movimento sindical se modernize, que o movimento sindical consiga
olhar de forma, ou seja, os dirigentes sindicais que fazem parte, na grande maioria, daquele pequeno grupo de elite dos trabalhadores, comecem a olhar essa classe operária, esses trabalhadores do Brasil todo, de uma outra forma. Trabalhadores esses e trabalhadoras que são mulheres, que são negros e que são jovens e que estão com uma remuneração tão defasada que podem prejudicar e podem ameaçar, inclusive, aquele privilégio, entre aspas, dos trabalhadores melhor remunerados. Então, é nesse sentido que os desafios para os pós-Covid, na minha compreensão, não é algo muito elaborado, não é algo muito diferenciado do que a compreensão de que é necessário uma grande ação que envolva a maior parte dos trabalhadores, com um olhar especial, com um foco especial naqueles trabalhadores e trabalhadoras mais precarizados, pior remunerados e que vivem em piores condições. Eu poderia ir parando por aqui para a gente poder fazer o debate, o nosso diálogo. Muito obrigado. Obrigada, professor Ramatiz. Excelente explanação. Eu gostaria de fazer aqui um diálogo, assim, né, te perguntando algumas questões que eu acho que ajudam, talvez, a pensar o pós-Covid, pensar um pouco esse momento da política recente brasileira. Eu fiquei pensando, quando escutava, né, a sua parte inicial, sobre a política do Estado, né, a gente pensar a escravidão e o racismo e a questão da perpetuação enquanto uma política de Estado também, né? E aí você mencionou as leis e como é que esse processo foi sendo constituído. A minha pergunta ainda seria isso, assim, no século XXI, qual é o papel ainda do Estado, né? E o que é que a gente poderia requisitar enquanto política de Estado? O que é que foi feito? Aí aqui eu me lembro muito de algumas questões importantes que foram feitas na tentativa, eu não sei se de uma transformação radical, mas de um passo muito importante do ponto de vista da formação social brasileira, que foi a PEC das domésticas, né? E a lei de cotas, né? Assim, as cotas nas universidades, no serviço público, porque aí eu acho que a gente fala também de uma inserção, para ter esta inserção, digamos assim, no setor produtivo e no setor de serviços de uma forma mais valorizada, é preciso também ter acesso ao aparelho universitário, né? E o acesso à educação de qualidade também, né? Então, como é que você vê isso? E, ao mesmo tempo, um outro elemento que você coloca como para o fim da escravidão e para a grande transformação foi também a luta dos negros. Você tem a luta, né, dos negros como um elemento que vai gerar isso. Não é só uma pressão externa, não é só uma demanda do capital, você tem uma luta. E eu vejo como muito importante, nas últimas 2 décadas, talvez, um fortalecimento do movimento negro no Brasil. Claro que, como contraposição, há um movimento neofascista que é bastante racista, inclusive, que está, né, nesse governo, que apoia este governo. Mas queria um pouco que você colocasse nesses termos, assim, não só nesses desafios que, digamos, que o mundo sindical tem, mas nesses desafios, se a gente está pensando, digamos assim, num projeto para o Brasil, né, o que é que ele significaria, o que é que a gente teria aí como questão de articulação daquilo que se pode reivindicar para um Estado e daquilo que o movimento negro ainda apresenta, né, e as suas reações, as suas questões, etc. E depois eu leio aqui as perguntas que estão chegando dos alunos, de quem estava aqui nos escutando. Eu acho que são essas as reflexões que você me deixou, assim, com essa vontade de fazer o paralelo, digamos assim, né?
Tá certo. Bom, em primeiro lugar, eu queria me desculpar, porque por conta dessas interrupções, às vezes a fala da gente fica meio fragmentada e às vezes perde um pouco o fio da meada. Então, se ficou alguma lacuna, por favor, fique à vontade para falar, porque às vezes pode ter ficado alguma lacuna que a gente faz e corre atrás, acertar o modem, enfim, pode ter ficado. Mas, nessa questão que a professora Tatiane coloca, o papel do Estado. Bom, eu compreendo que o papel do Estado é fundamental, né? E o Estado brasileiro, ele sempre teve, ele foi o grande protagonista para o bem e para o mal. É o Estado brasileiro que, como eu disse, no período de transição do trabalho escravo ao trabalho assalariado, determina a marginalização dessa população negra. É o Estado brasileiro que, num período, lá na década de 30, com a ascensão do Getúlio Vargas, diminui essas abissais diferenças, como, por exemplo, quando Getúlio Vargas promulga a lei dos 2/3, que é uma lei que exige que as empresas contratem no mínimo 2/3 de brasileiros, porque as empresas se recusavam a contratar brasileiros, e ao exigir que se contrate 2/3 de brasileiros, acaba beneficiando também a população negra e os trabalhadores brasileiros em geral. É o Estado brasileiro que, no período da ditadura civil-militar, arrocha tremendamente os trabalhadores, e é o Estado brasileiro que, no período neoliberal, aprofunda esse arroxo, e, num outro período, na era Lula-Dilma, o Estado brasileiro desenvolve uma série de ações que diminuem essas desigualdades. E aí, como você mesmo citou, as políticas afirmativas, a PEC das domésticas é fundamental. E aí eu quero fazer um parênteses para lembrar que as domésticas, segundo o cálculo da FENATRAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, é uma categoria em torno de 8 milhões de pessoas. É a maior categoria do Brasil. E que não tinham os mesmos direitos, aliás, ainda não tem, porque a PEC das domésticas avançou, mas não horizontalizou todos os direitos das domésticas em comparação aos outros trabalhadores, mas e que não tinham os mesmos direitos, e que é um resquício explícito da escravidão. Agora, eu quero dizer também que a recuperação do salário, em especial do salário mínimo, quando o Estado brasileiro resolve, a partir do ex-presidente Lula, fazer uma negociação com o movimento sindical e todo o movimento sindical para fazer um projeto de recuperação do salário mínimo, e que garantiu essa recuperação do salário mínimo e que, consequentemente, levou à recuperação de diversos outros salários, diversos outros níveis de salário, e que também, em paralelo com a diminuição do desemprego, que chegou no patamar mais baixo em 2012, se não me engano, que chegou a 4,6%, hoje está 12% o desemprego. Então, o Estado brasileiro ele tem um papel fundamental, teve um papel fundamental, a gente pode dizer isso olhando a história, e, na minha compreensão, deve ter um papel fundamental. Lamentavelmente, o Estado brasileiro agora está vivendo, sofrendo uma política de terra arrasada, que é a destruição total do Estado, que isso é feito desde Michel Temer, com o golpe de 2016, aprofundado agora com este governo de tresloucados que tem aí, e que a ideia é a destruição do Estado. Tanto por serem deslocados, também como tem o projeto neoliberal, encabeçado pelo Guedes, que é um projeto neoliberal hard, né? Aquele que é para acabar de vez com o Estado. E a outra coisa que você coloca, que eu acho que é muito importante, que sim, eu acho que houve um crescimento da luta da população negra, do fortalecimento do movimento negro, e que isso teve como consequência várias conquistas, inclusive naqueles governos democrático popular, que, se não fosse a pressão desse movimento, não teria. Não vamos aqui considerar que, ainda que fossem governos comprometidos com a classe trabalhadora, etc., o governo é sempre governo. Então, tem que ter a pressão do movimento
para que isso acontecesse, e esses avanços são resultado da pressão do movimento, são conquistas do movimento, com toda certeza. Muito bem, eu vou ler aqui que aqueles que estão nos assistindo, agradecer, né, a todos e todas que estão nos assistindo, e queria agradecer enormemente aos intérpretes, ao Tiago e ao Wesley, que estão fazendo um trabalho aí brilhante, né, de democratização, de fato, da nossa comunicação, né, com intérpretes de Libras. Bom, primeiro aqui, o Arnaldo Silva diz que você foi diretor da Gráfica Municipal, foi diretor dele, está te dando uma saudação. Depois, a Marta Fernandes da Silva diz que os governos poderiam fornecer vale gás, internet e transporte público grátis. Né? Acho que ela está falando um pouco já no final da sua fala. A Alexandra Roberta pergunta quais seriam as principais modernizações nos sindicatos, na sua opinião. E o Marcelo Queiroz pergunta o seguinte: a solidariedade de classe seria muito importante no pós-Covid, mas a consciência de classe não fica comprometida com essa lógica do empreendedorismo, onde as pessoas não se entendem como classe trabalhadora? É isso. Deixa eu só anotar aqui para não esquecer essa hoje. Bom, primeiro saudar o Arnaldo aqui, realmente eu fui um monte de coisa na vida, e eu fui diretor da Gráfica Municipal, porque eu sou gráfico, antes de ser professor eu fui gráfico, fiz curso no Senai, etc., e fui diretor da Gráfica Municipal na gestão da Irundina e depois na gestão da Marta. Então, saudar o Arnaldo aqui, bom que tenha lembrado aqui de pessoas de longa data, isso faz tempo. O governo federal oferecer gás, internet e tal, eu acho que sim, eu acho que até poderia, mas eu acredito que esse não é o grande problema, não é o que vai resolver a questão central. Né? Essas políticas compensatórias, que, de certa forma, em que pese a grandiosidade do que foi o Bolsa Família, por exemplo, é uma política compensatória, uma política que está dentro da lógica capitalista, que é positiva, que foi positiva, mas tem os seus limites, e que foi bem além de oferecer, por exemplo, gás e internet, porque antes do Bolsa Família existia o Bolsa Gás, no tempo do Fernando Henrique existia isso, e esses vários programas foram todos juntados e transformados no Bolsa Família, que é uma política interessante que o Estado pode fornecer como uma política compensatória. Qual a modificação que os sindicatos deveriam ter para dar conta de uma ação no pós-Covid? Eu acho que, primeiro, o sindicato precisava se democratizar, o sindicato precisaria se abrir mais para essa juventude e, acima de tudo, os sindicatos precisariam incorporar, na minha compreensão, esses trabalhadores que, na verdade, não têm vínculo empregatício. Você pega, por exemplo, vamos pegar esse que eu acho um dos exemplos mais trágicos, que são esses meninos que entregam delivery para tudo quanto é lugar e que morrem que nem mosca nas avenidas das grandes cidades, né? Que não tem a menor relação de trabalho formalizada, a moto muitas vezes não é deles, a relação deles é com aplicativo e que, portanto, não tem nenhuma segurança do ponto de vista do trabalhador, não tem segurança alguma. O sindicato precisaria dar conta de representar esses setores, organizar esses setores e representá-los nas suas demandas específicas, independente deles estarem formalmente ligados a uma determinada categoria. E isso tem a ver com também, que já é uma luta do sindicato, do combate
às terceirizações, às quarteirizações, ao trabalho intermitente, enfim, tudo isso que foi maximizado por essa maldita reforma trabalhista, que foi uma verdadeira terra arrasada nos direitos dos trabalhadores e no ataque aos sindicatos também. Existem sindicatos que diminuíram os seus recursos em mais de 80%. E quando eu falo algumas críticas que eu apresento aqui aos sindicatos, sem desrespeitar esses sindicatos e compreender a dificuldade que esses sindicatos estão vivendo para dar conta de atender a sua própria categoria. Mas eu acho que essa seria uma forma interessante de ampliar e de representar mais outros setores que hoje não são representados por ninguém. A questão do empreendedorismo, se ele compromete a consciência de classe, com certeza. Eu acho que um dos grandes perigos que nós temos é essa ideia do empreendedorismo que está sendo espraiada na sociedade. Continuando no exemplo daqueles meninos que trabalham aí de motocicleta e estão morrendo todo dia, eles muitas vezes são apresentados como empreendedores. Não, você não é empregado, você é um empreendedor, você está empreendendo. Tem uma figura que normalmente eu uso até nas minhas aulas, já utilizei mais uma vez. Para nós que damos aulas no ABC, lá em Santo André, chegando perto da universidade, ali na Avenida do Estado, antes da pandemia, que nós íamos para lá de carro, e tinha ali uma quantidade grande de pessoas com cartaz, vende-se pano branco alvejado. Então, tinha um cartaz feito bonitinho, vendendo panos ali por R$10. Eu vi uma reportagem na Globo mostrando essas pessoas como empreendedores. Quer dizer, pessoas que estão desempregadas, trabalhando de camelô na rua, sem nenhuma segurança, é apresentado como empreendedores. Então, esse discurso do empreendedorismo, na minha compreensão, é uma das coisas mais perigosas que tem, porque todo esse projeto de precarização dos trabalhadores vem com um discurso ideológico de que, olha, você não é um trabalhador prejudicado sem direito, você é um empreendedor, você é um empresário, e, portanto, um dia você vai ficar tão rico quanto o Zuckerberg, ou quanto algum desses aí, graças ao seu mérito, ao seu esforço pessoal, graças ao seu empreendedorismo. Matias, eu penso que é isso mesmo. Tem uma grande questão para estudar, né? A questão da classe trabalhadora brasileira, porque ela é muito fracionada, né? Dentro dela, bom, se a gente for considerar a classe trabalhadora quem vive do trabalho assalariado, claramente existe um setor com uma remuneração muito alta, com uma alta escolaridade, né? Que é um setor médio, na verdade, uma classe média alta, inclusive, né? Depois nós temos o setor do trabalho urbano, né? Formal, que normalmente está sindicalizado, e aí uma grande, né, população que está na informalidade, que muitas vezes se chamou de massa marginal, né? Mas o exemplo que você cita, né, massa marginal no sentido daqueles setores que não estão excluídos na lógica do capital e etc. Mas é curioso que é o seguinte, esse setor, que você não quis denominar aqui, mas eu não vejo outra forma da gente falar da uberização, né, do que a gente está chamando disso, que são os entregadores ou aqueles que estão mexendo com transporte, né, e etc., eles são parte fundamental para a circulação de capital, para a circulação de mercadorias, né? Então, assim, eles estão marginalizados no sentido dos direitos, né? Mas eles são parte fundamental para que a engrenagem, para que toda a forma de circulação de capital aconteça, né? Então, esse é um elemento, e é um elemento que, assim, numa formação social periférica,
cuja reminiscência do antigo modo de produção, né, do escravismo, ainda é muito presente, é muito marcada, ela tem claramente cor também, né? Cor, e talvez você também trouxe aqui uma questão geracional, né? No Covid está ficando muito claro também que é esse setor que ficou mais vulnerável, mais exposto, né? Inclusive à própria pandemia, né? Então, acho que esse é um elemento importante para a gente pensar, para falarmos sobre isso. E, de fato, a lógica, né, a ideologia neoliberal, pautada no individualismo e no empreendedorismo, ela não só trouxe já, né, também, porque eu acho que muito se fala da burocratização dos sindicatos, digamos assim, né, daqueles que seriam os equívocos da gente de conseguir ter uma autocrítica, mas acho que é importante entender assim, quanto estruturalmente essa ideologia do individualismo e do empreendedorismo, ela também operou, né, contra os sindicatos, né, contra a lógica da saída coletiva. E eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que não é porque os sindicatos, eu acho que, por exemplo, eu me lembro muito que na virada dos anos 90, quando o desemprego estava muito elevado no Brasil, talvez equiparado ao que estamos vivendo hoje, numa média de 18%, os sindicatos tentaram se envolver com isso, né? A CUT tentou fazer um grande debate sobre o que era o movimento dos desempregados e como se envolver e pensar nisso. Muitas vezes também movimento sem teto e movimento de desempregados logo se articulavam, porque você tem uma dupla articulação, né? Entre estar desempregado e não ter habitação, e aí não conseguir emprego porque você não tem o endereço, né? E, enfim, como é que essa questão se coloca. Mas é muito difícil você conseguir deslocar, digamos assim, da própria estrutura sindical. É aqui que eu estou querendo chegar, né? Assim, a gente também tem uma estrutura sindical brasileira que dificulta, digamos assim, essa maior flexibilização, né? Esse processo. Então, eu queria te perguntar, na verdade, um pouco. É um debate bem do meio dessa virada dos anos 2000, mas a relação entre sindicato e movimento popular, assim, nesse sentido, assim, sabe? Se essa aproximação não seria, né, benéfica nesse sentido, enfim, e como é que isso viria? Porque eu queria dizer o seguinte, eu acho que esse fenômeno da uberização, até o último filme que eu vi no cinema foi o filme do King Loach, que chamava Desculpa, Não Encontramos Você, e que mostra, na verdade, essa questão dos entregadores na Inglaterra, e a forma como a família fica destruída pelo tempo de trabalho que a pessoa dedica, por tudo que isso envolve, né? Então, pensar que a gente está falando aqui na historicidade de como isso recai, mas isso tem sido um fenômeno também do capitalismo contemporâneo, né? Então, é nesse sentido que eu queria dizer, mas aí eu gostaria de ouvir você perguntando sobre, um pouco para pensar a sua experiência, suas questões, porque eu acho que fica... Eu compartilho da crítica e da visão daquilo que o sindicalismo não fez, mas eu também penso um pouco nesses limites. Um limite estrutural da ideologia neoliberal, que caiu sobre, e outro que é a estrutura do próprio sindicalismo e seus limites. Eu acho que a única forma de quebrar isso é uma junção e uma atuação mais próxima entre movimento popular e sindical, né? E que isso possa trazer uma outra dinâmica. Então, acho que daria para a gente conversar por aí. A professora Fernanda Cardoso entrou aqui e fez uma pergunta também, que eu vou ler para você. Professor Ramatiz, quais formas você considera mais adequadas para lidarmos com os possíveis novos impactos sobre o mercado de trabalho por conta das transformações na indústria 4.0? Nesse contexto, como evitar e se contrapor ao avanço das desigualdades raciais? É isso, está com você. Bom, aqui agora é muita coisa, né? Vou tentar. Eu vou começar com o da Fernanda, que não é o mais fácil, mas é o que está mais presente aqui, e eu vou até reler, porque eu não consegui guardar tudo que você leu. Quais formas você considera mais adequada para lidar com os possíveis novos impactos sobre o mercado de trabalho
por conta das transformações da indústria 4.0. Neste contexto, como evitar e se contrapor ao avanço das desigualdades raciais? Bom, minha resposta é um pouco simplista, né? A forma mais adequada, eu acho que é a organização dos trabalhadores, é o enfrentamento a essa realidade e a capacidade de preparar tecnicamente trabalhadores e trabalhadoras para lidar com essa nova realidade. Agora, nesse contexto, também como evitar, como se contrapor ao avanço das desigualdades raciais, eu acho que essa sofisticação que a indústria 4.0 vai determinando para o mercado de trabalho, ela contribui para aumentar aquele fosso ao que eu me referi, aquela dualidade estrutural que se refere a Arthur Lewis, entre os trabalhadores que chamaríamos de elite e o resto dos trabalhadores, aquelas ilhas de excelência e os demais trabalhadores. Porque essa indústria ela precisa cada vez menos de menos trabalhadores, porque ela se desenvolve muito tecnologicamente, e esses menos trabalhadores cada vez mais qualificados, cada vez mais escolarizados, e nessa realidade que nós vivemos de fossos entre setores da sociedade, aqueles que são os mais qualificados vão ser os mais qualificados ainda, aprofundando esse fosso. Devemos lutar contra o desenvolvimento tecnológico? Não vamos. A proposta não é reeditar o ludismo aqui e começar a quebrar máquina. Mas há que se criar formas de que, inclusive, por iniciativa dos próprios trabalhadores, de que este conhecimento seja de tal forma espraiado que não fique restrito a um pequeno grupo. Então, me parece que esse seria um caminho adequado. E aí eu aproveito para fazer uma explicação aqui, que essas críticas que eu faço ao movimento sindical e dentro do movimento sindical, inclusive o setor do movimento sindical que eu considero mais avançado, que é o movimento sindical cultista, não vai no sentido de desprestigiar e desconsiderar a importância e o papel do movimento sindical, o papel revolucionário do movimento sindical e o quanto que o movimento sindical está sendo atacado, está sendo com uma perspectiva, inclusive, de destruição do sindicato. É assim que, além dos ataques pela legislação, por reforma trabalhista, por perseguições, por criminalização do movimento, nós temos ainda isso que a professora Tatiana chamou a atenção, que é a questão da ideologia que vai se espraiando entre os trabalhadores, que é essa ideologia do individualismo, que é a solução individual, a meritocracia, o homem que se fez por si só, e essa coisa de coletivo, de organizações coletivas, de lutas coletivas, isso aí é bobagem e eu vou cuidar da minha vida. Então, essa mentalidade, na verdade, essa ideologia que está sendo espraiada e que é diariamente bombardeado, a população diariamente bombardeada pela grande mídia, essa ideia que o empreendedorismo está encerra, ela contribui também, é uma forma de atacar qualquer organização coletiva, dentre elas a organização sindical. Então, eu acho que faz parte do pacote. E esse debate da relação do movimento sindical com o movimento social como um todo, eu acho que é um grande debate e eu acredito que nós avançamos muito nesse debate. O movimento social, o movimento sindical avançou muito, tanto é que se criou aquelas duas grandes frentes, que é Frente Povo Sem Medo e a Frente... Oi? É a Frente Povo Sem Medo e duas grandes frentes que envolvem, agora fugiu o nome da outra. Frente Brasil Popular. Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo. Isso.
que são grandes frentes que juntam o movimento social sem teto, sem terra, os movimentos negros, e junta também o movimento sindical e tem feito ações unitárias, que têm sido insuficientes, lógico, para dar enfrentamento a essa onda de obscurantismo e essa onda de neoliberalismo hard, neoliberalismo radical que nós estamos enfrentando aí, mas me parece que é uma solução, é um caminho adequado que está se trilhando e que, lógico, precisamos aprofundar cada vez mais o debate. E aí, até para colocar um pouquinho a nossa colher aqui na história, eu acho que nós, da academia, independente da origem sindical que eu tenho, mas a academia, acho que ela tem um papel muito importante em contribuir nesse diálogo, na formulação, na análise, para subsidiar e estar disponibilizando ferramentas para esse movimento. Eu sei que uma parte grande dos nossos colegas fazem isso, esse diálogo com esse movimento, mas eu acho que mais e mais nós precisamos aprofundar essa relação e dar nossa contribuição. Muito bem. Tem uma última pergunta aqui do Marcelo Queiroz. Ele disse que a lei da vadiagem de 1941 era também como mais uma forma de criminalização da pessoa negra e empreendida pelo Estado. É uma coisa bizarra, né? Porque o Estado promove a exclusão dos negros do mercado de trabalho e depois cria uma lei para obrigá-los a trabalhar a partir da caracterização que são vadios. Na verdade, essa lei da vadiagem e ações e legislações que existiram antes, porque a ideia da vadiagem, do ócio que o negro estaria propenso, ele vem desde lá do século XIX, principalmente a partir do fim da escravidão. Então, a ideia do malandro, daquele que não quer trabalhar, na verdade, ela é resultado de uma concepção do que é trabalho. Trabalho para aqueles indivíduos aqueles indivíduos das classes dominantes, oriundos do sistema escravista, é ter um indivíduo que está subordinado a um determinado patrão e vai lá cumprir uma jornada extensiva de trabalho. Aqueles outros que não estão subordinados a esse padrão de trabalho, que têm trabalhos alternativos no comércio, como eu me referi, nos comércios e serviços, as quitandeiras e as lavadeiras, aqueles que trabalham ligados a manifestações culturais, aqueles que trabalham atendendo à saúde das formas tradicionais que negros, indígenas e brancos muito pobres atendiam à saúde, que não é a saúde formal que nós temos, ou seja, aqueles que eram os herbalistas, as parteiras, os barbeiros. Esse todo tipo de trabalho que existia, inclusive, no período da escravidão, passa a ser considerado não trabalho, passa a ser coisa de vadio. Então, quem não está empregado formalmente é vadio, independente que ele, da forma como ele ocupa o seu tempo e ele sobrevive, muitas vezes de forma absolutamente legal e legítima, sem estar roubando de ninguém. Mas é considerado vadio, é considerado malandro. E essa legislação tardia, inclusive, ela vem reafirmar este pensamento de que aquele que não está inserido naquele mercado de trabalho é vadio, portanto, precisa ser punido. Então, vem nesse sentido da punição, o Estado, mais uma vez, punindo aqueles que ele, Estado, marginalizou. Então, eu marginalizo por um lado e puno por outro lado. Eu jogo os indivíduos na favela, depois considero que na favela só tem bandido. Eu jogo os indivíduos no trabalho informal e depois digo que eles são vadios porque eles estão no trabalho informal.
Matias, nós estamos finalizando, eu queria fazer uma última consideração aqui, mais, talvez, política, que foi um pouco do que determinou, inclusive, de que eu seria a mediadora da mesa, né? A gente estava debatendo, e talvez muito influenciados, que estão muito contemporâneos, que é quem pode falar, quem pode lutar, né, contra o racismo, né? E aí falamos um pouco disso. E convencida de que as melhores pessoas para falarem sobre isso são os negros, né? Disso nós não temos dúvida. Mas tinha te colocado a época de que, apesar de ser branca, né, faço a luta e queria estar ao lado, ou, né, talvez junto, sabendo que a liderança é de vocês. Mas aí eu te convidaria um pouco para encerrar, talvez, dizendo isso, que é ser antirracista hoje no Brasil, né? E como é que, e nesse sentido, quem pode ser, né? Assim, o que é que cabe aos negros, o que é que cabe aos brancos, digamos assim, nesse sentido, para a gente colocar em um debate que eu acho que está bastante candente na academia e também na cena política, né? E talvez possamos contribuir aí também com quem nos ouve sobre isso. Boa, talvez seja aquilo que as pessoas têm resumido como o tal do lugar de fala, né? O movimento negro, pelo menos o movimento negro mais lúcido, mais maduro, sempre defendeu que a luta contra a discriminação racial, contra o racismo no Brasil, não é uma luta só dos negros, é uma luta de toda a sociedade. E hoje, mais ainda, nós temos mais elementos, inclusive por conta das pesquisas acadêmicas que avançaram, o quanto que o racismo, a discriminação racial, ela prejudica a sociedade como um todo e ela divide a sociedade em benefício, muitas vezes, de um pequeno grupo que tem o poder econômico e que tem o poder político. Então, portanto, a luta contra a discriminação racial é a luta de todos. E cabe, sim, que brancos, orientais, todos aqueles que se dispuserem a lutar contra a discriminação racial, cabe nessa luta, e é importante o papel dessas pessoas. Evidentemente, quem lidera um determinado grupo é quem faz parte daquele grupo. Por mais que eu seja solidário à luta das mulheres, eu não posso me arvorar querer ser liderança do movimento feminista. Então, quem lidera são aqueles que fazem parte do grupo, que representam aquele determinado grupo. Mas a ação, as ações antirracistas são fundamentais que todos participem. E, na minha compreensão, nós temos tido bastante avanços nesse sentido. E aí eu poderia até pegar o exemplo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, especialmente a partir da morte do George Floyd, a gente tem visto a quantidade de pessoas brancas, e olha que nos Estados Unidos a questão racial é bem mais difícil que aqui, estou dizendo que eles são mais ou menos racistas, mas lá existem outras particularidades, a quantidade de pessoas brancas participando das manifestações, isso é interessante, isso é positivo. E aqui a gente vê uma quantidade grande de pessoas brancas também se solidarizando e participando e lutando. Agora, com esse caso terrível do Carrefour, nós vimos a quantidade de pessoas brancas se manifestando. Isso é muito positivo e se contrapõe a um movimento que contribuiu para a chegada, inclusive, desse setor de extrema-direita, racista, neofascista que está aí, aquela ideia que foi sendo construído durante um tempo de que não temos que ser politicamente corretos. Olha, então, se eu sou branco, eu não estou nem aí com a discriminação de negros, se eu sou homem, eu não estou nem aí com a discriminação das mulheres, e que o politicamente correto é uma coisa chata, e por aí vai. E que pavimentou esse caminho para hoje as pessoas manifestarem como aquela ensandecida
suposta advogada na padaria, fazendo manifestações racistas e homofóbicas, que aquele movimento foi pavimentando esse tipo de comportamento. Portanto, é fundamental que tenham, sim, brancos antirracistas, da mesma forma que tenham homens antimachistas e que temos héteros anti-homofóbicos. Né? Então, eu acho que é uma luta, realmente, todo mundo é uma luta pela civilização que cabe a todos. Muito obrigada, Ramatiz. Quero agradecer novamente ao Tiago e ao Wesley pela interpretação e agradecer à Escola do Parlamento pela parceria. Convidar todos e todas para a próxima aula sobre os povos indígenas e o desenvolvimento brasileiro, na próxima quinta-feira, às 19h. Ramatiz, muito obrigada e espero, então, que a gente tenha um Brasil menos racista e menos desigual. Eu que agradeço, obrigado também ao Wesley e ao Tiago, obrigado a todos que estão envolvidos, ao Nides, a Escola do Parlamento, a professora Tatiana, espero ter contribuído aqui com o debate, com a expectativa e que pese os problemas técnicos aqui que tivemos, e estamos sempre juntos nessa luta. Grande axé para todos e todas, até a próxima aí. Parabéns pelo trabalho.